Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta terça-feira com imagens ao vivo de Porto Alegre. Olha que imagem linda, selecionada especialmente para você que nos acompanha pela Masper TV todas as manhãs, a partir das 10h30 aqui no Inspire-se. Neste momento faz 13 graus em Porto Alegre, o sol ainda está tímido, não apareceu por aqui e a previsão é que o tempo continue assim, com frio, temperaturas baixas e nós queremos aí falar sobre ontem, né? Resultado do Brasil. O Brasil passou por mais uma etapa nessa Copa do Mundo. Foi um jogo bem emocionante. Continuamos aqui atualizando sobre tudo o que acontece por lá também. Nas redes sociais, inclusive da Masper TV, também você pode nos acompanhar, saber de tudo que acontece nesse mundo no site maspertv.com.br. Você também nos assiste em tempo real. Estamos ao vivo pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira para todo o país. E pelo nosso YouTube, é claro, em qualquer lugar que você estiver neste mundo. Antes de começar aqui falar o que vamos assistir no programa de hoje, quero fazer agradecimento a uma das apoiadoras aqui do Inspire-se. Afinal, precisamos dessas apoiadoras para produzir conteúdos tão importantes, feitos especialmente para você. Quero falar da Orgafisco. Orgafisco, assessoria na área fiscal, contábil e tributária há mais de 30 anos, atuando no mercado gaúcho e nacional. Credibilidade e segurança para a sua empresa é com Orgafisco. Muito obrigada, Orgafisco, por apoiar o Inspire-se e os conteúdos que passam por aqui, como estes que vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre muitas ações que ocorrem aqui em Porto Alegre. Inclusive, nós vamos saber de uma das tradições mais marcantes, que é o penteado de prenda. Você sabia que o penteado de prenda tem toda uma técnica especial? Nós vamos conhecer hoje aqui no estúdio ao vivo como se faz um penteado de prenda. Também nós vamos falar na saúde, como o sono pode comprometer a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia, como ele reflete aí, inclusive, na nossa imunidade. E pode nos trazer riscos em diversas áreas da nossa saúde se não tivermos um sono equilibrado e adequado. Também vamos falar de uma prática muito importante que nos traz desafios no nosso dia a dia, que é a filosofia. Como podemos aí incorporar a filosofia no nosso dia a dia? E vamos conhecer um projeto que une cinema, gastronomia e cultura. Então o programa está recheado aqui de assuntos selecionados especialmente para você. Vamos começar falando nesse mundo cada vez mais acelerado, conectado que estamos, e saber se essas informações, se essas decisões que tomamos pode ter influência aí da filosofia em algum momento na nossa vida. Um tema distante da nossa rotina, mas que nós vamos aproximar agora e você vai descobrir como. Será que ela pode realmente nos ajudar a viver melhor? Para saber sobre isso, eu recebo aqui dois convidados especiais. O Leonardo Gonçalves, que é o diretor da Unidade Petrópolis da Nova Acrópole, e o Fabiano Basso, que é responsável pelas redes sociais da instituição. Então, dou meu bom dia aqui para o Fabiano. Bom dia, Fabiano, muito bem-vindo. Bom dia, Andréia. Obrigada por estar no Inspire-se. E também, Leonardo, um prazer te receber aqui. Bom dia. Muito bom dia. Começando a falar da Acrópole, né? O papel aí da Acrópole e nessa relação aí com a filosofia. Muito bem. A Nova Acrópole é uma instituição que está presente em mais de 50 países no mundo hoje, promovendo essa ideia da filosofia com um caráter prático. E é interessante pensar que a filosofia, apesar do que tu comenta que é um tema que parece distante, né? Mas a filosofia ela não foi criada nas universidades, sabe? A filosofia ela nasce nas praças, na conversa com o público. Então, resolvendo problemas das pessoas na vida real, problemas práticos. Então é disso que a gente fala, uma filosofia muito prática, muito direto, que as pessoas podem aproveitar para o dia a dia, sim. Então isso aí ao longo da história meio que foi se separando.
Mas a gente traz, através da Nova Acrópole, isso para que seja, de novo, uma filosofia prática, vivencial. Que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Sabe o que uma relação, eu acho, que fez muita gente se aproximar também, ter um olhar para a filosofia, foi, inclusive, um livro que se chama O Mundo de Sofia. Acho que o Mundo de Sofia fez, né, trouxe uma outra visão mesmo, uma outra forma da gente se aproximar da filosofia também, me lembrei disso agora. A Nova Acrópole, ela defende uma filosofia prática, então, né? O que isso realmente significa na nossa prática, no nosso dia a dia? Filosofia prática é uma redundância, né? Se é a filosofia, sempre É que prática. nem dizer a água é molhada. Né? Mas teve esse distanciamento porque a filosofia sempre foi um modo de vida. Ou seja, você estuda algumas coisas, aplica elas e vive elas. Não adianta eu falar sobre coragem e não viver a coragem. Como que eu vivo o meu cotidiano coragem, generosidade, se perguntar. O próprio termo filosofia, né? Filo não é amigo, não é só buscador. Na verdade, é o irmanamento com a natureza, a integração com a natureza. Essa conexão. E Sofia, Sofos, que é sabedoria. Então, nós vamos buscar esse irmanamento, vamos buscar um pouquinho de sabedoria, mas não adianta só buscar, né? Eu sou um buscador, tá? E quando encontrar, vou fazer o quê? Vamos nos apropriar de algumas coisas, vivê-las para poder compartilhar. Então, é prático. Se a gente ficar simplesmente falando e divagando de ideias, que é maravilhoso, mas sem compromisso, gente, todo mundo fala um monte de coisa, poucos que fazem algo sobre isso. Então, a gente faz esse convite para as pessoas de se conectar com algumas ideias que a filosofia sempre trouxe e viver no cotidiano, né? De forma prática. É redundante? Sim, mas é muito necessário. Senão, senão vira um clube, né? A gente fica lá discutindo, nossa, que lindo, que legal, discutindo sobre como os gregos atuavam, como que era a filosofia em Roma e as pessoas sofrendo. E a gente não pode aceitar isso. Então, o filósofo, ele tem esse compromisso com o seu momento histórico também, tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos, nem que seja 1 milímetro, ajudar alguém com esse conteúdo filosófico. E como que ela pode ajudar, então, a gente lidar melhor com a vida mesmo, né? Com os desafios do nosso dia a dia. Como que a gente... Vamos exemplificar aqui, né? Para que a gente consiga aproximar mais de quem está nos escutando também. Nos vendo, nos ouvindo e nos vendo. Então, uma das práticas que se propõe a filosofia é melhorar o ser humano. Como fazer isso? Pelo desenvolvimento das suas virtudes, pelo desenvolvimento interno do ser humano. Então, uma vez que a gente trabalhe sobre as nossas virtudes, sobre os nossos valores, a gente vai poder ser seres humanos melhores na prática. Então, isso é muito direto e claro. Uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais atenta, obrigado, que promova na prática elementos como a justiça, a amizade. Tudo isso se reflete em qualquer ambiente que tu estiver vivendo. Então, seja, sei lá, ambiente profissional, ambiente de casa, família, amigos. Uma vez que tu está sendo filósofo, sobre essa perspectiva prática, está não só estudando as virtudes, mas sendo mais virtuoso, isso tem uma aplicação direta e prática no dia. No dia, na vida, né? Na vida. Exatamente. E como a gente fala que filosofia é a sabedoria também, é claro que a gente pensa em como que a gente vai adquirir essa sabedoria. A gente precisa ter esse conhecimento, né? A partir de... E aí que é legal, né? Porque aonde que a gente poderia buscar a sabedoria? Vamos lá, né? Vamos considerar assim, o ser humano, desde que é ser humano, ele se pergunta sobre algumas coisas. Ele tem seus medos a lidar, ele se pergunta sobre o amor, ele se pergunta sobre a felicidade, sobre ter um propósito. Essas perguntas eram tão válidas há milhares de anos atrás, lá na Grécia, na Roma antiga, na China talvez. Elas são válidas hoje e elas vão continuar sendo válidas. Vai mudar o contexto, né, que a gente está vivendo, as cidades, mas são as grandes perguntas. E quais são as respostas que têm passado à prova do tempo? Quais são os elementos que a gente pode beber
e dizer, olha, isso tem sido validado, muita gente tem aplicado. Apesar de não ser a resposta certa e absoluta, porque a filosofia sabe disso, né? A sabedoria ela está a ser buscada. Constantemente. Constantemente, mas é diferente de não saber nada. E quando a gente pega os clássicos, e clássico não quer dizer antigo, clássico quer dizer aquilo que é atemporal. Foi válido, é válido e vai continuar sendo válido. Quando a gente bebe nessa fonte, a gente vem com ferramentas diretas e aplicáveis, sabe? Então, a gente pode se aproximar sobre esse tema, tendo a humildade para saber que tem muita coisa para vir ainda. Mas a gente pode avançar sobre esses temas. Então, a gente vai buscar muito nos clássicos. Não desistir de aprender sempre. Porque na vida, quando a gente desiste de querer aprender algo, não, eu já sei tudo, já está tudo garantido. Ninguém sabe nada, na verdade. A né? gente sempre está aprendendo. Então, quando a gente vai estimulando isso, quero aprender mais, me conhecer mais, porque a gente é um mistério, né? Para a gente mesmo. A gente não se conhece totalmente. Ainda mais o outro, né? É verdade. Então, a gente vai se conhecendo, a gente vai dominando alguns aspectos, né? Ah, eu era mais egoísta, não sou mais, estou sendo mais virtuoso. Pô, olha só que legal. Então, isso que a gente sempre estimula o pessoal, né? Não, mas eu já estudei isso. Cara, não é estudar, é vivenciar, é aprender, reaprender, compartilhar. E através disso a gente vai melhorando nossos relacionamentos também, né? Nossas relações, sejam elas profissionais, pessoais, enfim. Não tem como não uma coisa estar interligada à outra. Total. Essa semana a gente estava tendo uma aula que a gente falava sobre a justiça, né? E aí tem muitos filósofos que falam sobre a justiça. Mas a gente vê como é interessante, assim, uma coisa é entender a justiça, outra coisa é ser justo. E é tão difícil ser justo, porque a gente pode se aproximar de conceitos e entender que uma relação a longo prazo, ela precisa de justiça, sabe? Por exemplo, desculpa. Sei lá, uma relação que tu vai comprar um produto. Um produto que ele está além do preço justo, as pessoas não vão lá comprar. Um produto que está aquém do preço justo, provavelmente o negócio vai quebrar com o tempo. Então, a justiça ela tende a acontecer, né? Ah, eu quero pagar um salário muito alto para o meu funcionário, mais do que seria o justo. A empresa vai quebrar, pagar menos, eu não vou ter funcionários. Ou seja, todo mundo enxerga, nossa, realmente, a longo prazo a gente precisa ser justo. Aí a gente fez um exercício, tá, então agora vamos ser justos. E aí a gente trouxe alguns itens e vamos distribuir justamente entre nós. E cada um tem um critério do que é justo e o que não é, e a gente vai vendo como é difícil a aplicação disso. Então, esse movimento, sabe, de vai para as ideias, vai para os clássicos, pega os conceitos e vem para a prática e tenta aplicar, a gente descobre, opa, dá para a gente voltar e conversar mais um pouco sobre isso. E de novo, então esse movimento de aula que acontece, né, semanalmente a gente se encontra para conversar da filosofia é muito, muito rico. Porque é isso, uma coisa é tu saber um conceito de justiça, outra coisa é tu ser justo. Né? Aplicar isso, né? E é tão interessante quando fala desses clássicos, a gente volta aí a milhares de anos e a gente vê que essa sabedoria ela é tão importante para nós hoje ainda, apesar de tudo que já foi construído baseado em muitas coisas ali, é claro, e ainda continua sendo importante, fundamental para a nossa vivência, para o nosso conhecimento, para nossas relações. A gente poderia pensar, nossa, há tanto tempo que buscam e a gente não consegue, ainda. Então o que adianta a gente continuar buscando, né? Vamos ler uns mais modernos que talvez... Não, mas essa é uma visão errada sobre isso, porque uma coisa é isso, a gente lê, os clássicos dizem que tem vários níveis de aprofundamento que tu pode ter sobre ele. Então uma coisa é tu compreender, a outra coisa é tu conseguir viver, e essa vivência ela tem camadas. Então... tem muito valor voltar a esses clássicos e tentar entrar uma camada a mais, sabe? Eu falei sobre justiça, mas poderia falar sobre o amor. Talvez uma coisa é entender o que é o amor quando tu tem 18 anos, 15, 18 anos. Outra coisa é quando tu tem 30, 40, quando tu tem seus 60, 70 anos. O que é o amor em cada fase da vida e o quanto tu tem compreendido a profundidade disso, a relação, a amizade e os níveis que o amor pode gerar de relações humanas. Então, a gente vai avançando e, apesar de que o conteúdo é o mesmo, mas a gente já não é mais o mesmo, né? Então, isso vai avançando. Por isso que a gente estuda esses que já têm milhares de anos, né? E também estudamos os mais novos, mas a gente tem um apreço
muito forte por esses que já têm passado muito sem tempo dúvida. nos E cada ensinando. vez que se volta a eles, vai ainda se descobrir coisas novas, né? Exato. Porque a gente está em mudança o tempo todo também. Por exemplo, a gente está falando do amor, né? Numa aula também, esses dias, a gente conversando assim, cara, a vida é simples. Vários filósofos, várias religiões falam que quando resolve as coisas com amor, com essa força do amor, cara, é uma resolução muito boa. Por que a gente não consegue sempre, mesmo sabendo? Por quê? Então, esse questionamento, ele está para a gente sempre, porque às vezes a gente está mais atento, mais consciente, né? E às vezes não. Às vezes não. Então a gente tem nossos erros, nossos tropeços. A filosofia vai trazer isso. Cara, não é saber, é manter, aprender a manter isso. A gente resolve as coisas com amor, legal, mas quando tu tá de mau humor, tá cansado, brigou com não sei quem, fica mais difícil, né? Então a filosofia dá esse empurrão, olha só. Por isso que é prático, né? Por isso que é prático. Perfeito. Quem nunca estudou filosofia, por onde começa, né? Estudar mesmo, que viver, que a gente sabe que a gente acaba vivendo. Mas quem ainda não estudou e agora, olhando o Inspire-se, ouvindo vocês, nossa, tenho interesse, né? Quero começar. Por onde que se começa? Como que faz? Eu sou responsável nacional aqui. Ó. Obrigado, obrigado. Bom, nós temos mais de 100 sedes no Brasil. Tá? Aqui em Porto Alegre nós temos 4, mais 4 menos 11 dá quanto? Eu sou matemática, não é forte. 4, 7. Muito bem, muito obrigado. Já, pô, muito obrigado. Nós temos mais 7 escolas no nosso estado e nós ofertamos o curso Filosofia para Viver. Tem palestras também, depois no finalzinho quero te dar um tempo. Já está dando, é agora o nosso finalzinho, pode falar. Nós temos 4 sedes, então, na Zona Sul, no centro, aqui no Petrópolis, pertinho daqui, da Preapé daqui, e no Moinhos de Vento. E hoje, na sede Moinhos de Vento, tem uma palestra Música e Ginástica, Educação para Vencer, que é na Castro Alves 1081, às 19h30. E semana que vem, nós temos uma palestra filosofísica, do átomo à virtude. Lá na Praça da Matriz, 148, vai ser dia 7 de julho, às 20 horas. Palestras gratuitas. E também nós temos o nosso curso Filosofia para Viver, que ele acontece em todo o mundo. Nós temos mais de 60 sedes no mundo, 60 países no mundo, com um monte de sedes, que é um curso que tem 3 eixos temáticos. Primeiro, ele fala da questão dos valores, das virtudes em nós, e estuda toda essa questão da ética. Depois, o segundo módulo, o segundo eixo de conteúdo é como é que a gente pode conviver melhor, uma questão de relacionamento. E o terceiro é como que nós podemos construir o futuro. É muito fácil olhar para o passado, se inspira. A gente se inspira para trazer algo para a vida, algo para as pessoas. A filosofia é um campo maravilhoso de inspiração para isso. Então, tem esse curso, ele dura 6 meses, onde a gente vai ter uma primeira uma visita da filosofia, tanto ocidental quanto oriental, para as pessoas começarem a se aproximar, e a gente já indica alguns livros. Tem um pré-requisito aí para fazer o curso? Não desistir de aprender. Eu quero aprender. Mas tem que ter Não, cara, se tem vontade de aprender, já ele é o grande online, problema. é presencial? Presencial. Olha. De vivo para vivo. Que maravilha. Nós também estamos lançando agora, segundo semestre, nós vamos lançar alguns cursos online. Mas o nosso carro-chefe é o presencial. Ai, gente, eu adoro esse assunto, adoro mesmo. Vou dizer que é uma das disciplinas que eu mais gostava na faculdade, que a gente passou por filosofia também, é claro, e é muito interessante. Acho que é para todo mundo, né? Para a vida, realmente. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, fica o recado, reforçamos aqui as redes sociais, para quem se interessar, só vai ter a ganhar, né? Sim. Todo mundo só tem a ganhar e melhorar a sua vida, suas relações e o seu autoconhecimento também, né? Que tudo parte disso também. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui, adorei a nossa conversa. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Nós que agradecemos e esperamos todo mundo lá nos cursos, nesse curso Filosofia para Viver, que é onde tudo começa, pré-requisito interesse, esse fogo aceso de querer aprender. Tem que correr, porque a gente trabalha com limite de vagas para turmas pequenas. Porque às vezes vem muita gente. E as aulas são semanais, uma vez por semana, 2 horas. Dialogadas, por isso que são poucas pessoas por turma, para que a gente possa interagir, trocar. Noite, dia?
Tem durante o dia, às vezes, geralmente no sábado, alguns horários mais cedo, 18h30, mas geralmente é mais à noite. Tá 19, Porque é todo mundo 20 horas. voluntário, né? Então, a gente ganha o pão e de noite a gente vai Tá compartilhar. certo. Então, perfeito. Muito obrigada e vamos lá ampliar o nosso conhecimento, não é? Nós vamos agora para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre o sono, a importância do sono para a nossa qualidade de vida, o impacto que tem um sono na nossa saúde. Vamos para o intervalo com imagens de Gramado, na Serra Gaúcha. Olha essa imagem, como está Gramado neste momento, 11 graus, muita cerração, a gente quase não enxerga nada, né? Imagina andar pela Gramado, deve estar toda a cidade exatamente assim. Vamos dar um pulo aqui na igreja de Gramado, essa imagem que tem ali da igreja no centro da cidade, que é um pouquinho menos, a gente consegue perceber nessa imagem um pouquinho menos de neblina, mas Gramado realmente deve estar bem naquela característica de inverno, né, nessa época do ano. Vamos agora para o intervalo, então, voltamos a seguir.